Tem informação importante vinda de Portugal. Jorge Jesus pode deixar o Benfica ainda nessa semana? No vídeo de hoje do canal do Nicola, esclareço em detalhes essa história. Falo também sobre Rogério Ceni, que adotou um discurso de adeus no São Paulo. Será que o tricolor vai aceitar? Bora falar também sobre Romarinho, que estava se tornando um jogador muito próximo do tricolor para 2022. Isso pode acabar mudando com a possibilidade da saída do Rogério Ceni. Para completar, trago as últimas a respeito da torcida do Atlético, que já garantiu o pagamento de 2 folhas salariais inteiras do Galo. Fala ainda sobre o efeito Edu Dracena no Santos, sobre as contas em relação a rebaixamento e vaga para Libertadores da América, além de uma série de outras coisas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, 2 rápidos pedidos, para deixar like e se inscrever no canal. Por que eu devo me inscrever no teu canal, Nicola? Para se juntar a 1.100.000 inscritos e mais do que isso, para ficar bem informado sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. Só se inscrever, ativa também as notificações, fechado? Programa do Nicola dessa terça-feira ao vivo, a partir das 7 da noite, é a chance de você mandar sua pergunta, o que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que é nada mais, nada menos do que parceira de Liverpool, Barcelona e Chelsea. Tá bom para você? Pois saiba que a 1xBet preparou boas odds para essa terça-feira com jogos da Champions League. Separei o confronto entre Milan e Liverpool, jogo absolutamente decisivo para o Milan. Antes de falar sobre as cotações, deixa eu te atualizar sobre a classificação. É a última rodada da fase de grupos. O Liverpool já está classificado 15 pontos, 100% de aproveitamento. O Porto aparece em segundo com 5 pontos e recebe o Atlético de Madrid, que divide a terceira e a quarta colocação com o próprio Milan. O Porto tem 5 pontos, o Atlético de Madrid e o Milan tem 4 pontos cada um. Ou seja, partida absolutamente decisiva para o Milan, que precisa vencer o Liverpool para ter alguma chance de passar para a próxima fase. Vitória do Milan está pagando R$ 2,04 para cada real apostado. Se der empate, você leva R$ 3,94. Se der vitória do Liverpool, R$ 3,64. Será que não vale a pena ir no Liverpool? Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem direito a 100% de bônus e o apostador iniciante, não XBET, que perder até $10 tem essa grana devolvida. Bora começar o vídeo com uma notícia que envolve o Corinthians. O Timão espera anunciar ainda nessa semana a contratação de Paulinho. Ele já está fechado há bastante tempo, chegou a treinar com os atletas do Timão antes de sair para um período de descanso com a família. Na sexta-feira, dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro, a ideia do Corinthians é poder anunciar de forma oficial o Paulinho, primeiro reforço para a próxima temporada, jogador que está livre no mercado, chega com enorme prestígio e é para mim um dos candidatos a melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. Fase do cara é espetacular, se depois me cobra sobre isso. Bora te explicar agora também sobre a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e quem ainda pode se classificar para a Libertadores da América. No rebaixamento, temos 4 times brigando para não ficarem com 2 vagas. O grande favorito ao rebaixamento é o Grêmio, que é o 18º colocado. O Grêmio hoje tem 95% de chances, de acordo com o Tristão Garcia. O que o Grêmio precisa fazer para escapar? Tem 40 pontos ganhos. Precisa ganhar do time reserva do Atlético Mineiro em casa na quinta-feira e torcer para que o Bahia e que o Juventude percam seus jogos. Qualquer um desses times que somar ponto e o Grêmio está rebaixado. O Bahia visita o Fortaleza enquanto o Juventude recebe o Corinthians lá em Caxias do Sul. As chances do Juventude, que é hoje o 17º colocado e na zona do rebaixamento, são de vencer o Corinthians e torcer para que o Bahia tropece. Um eventual empate do Juventude com derrota do Bahia também serve. O Cuiabá é outro ameaçado, tem 46 pontos ganhos, tem 3 de vantagem para Bahia e Juventude. O problema do Cuiabá é o número de vitórias, embora, de acordo com o Tristão Garcia, que é o matemático do Infobola, o Cuiabá tem apenas 5% de chances. Só para trazer toda a matemática. O Grêmio com 95% de chances de cair, o Juventude com 39% e o Bahia aparece com 60%. Esse número é bastante alto por causa do fato de o Bahia jogar fora de casa contra o Fortaleza. Briga pela Libertadores da América. A única e a última definição para a fase de grupos é o do 6º lugar. O Red Bull Bragantino é hoje o favorito. O Red Bull Bragantino ainda corre o risco de perder essa vaga. Tem 53 pontos contra 51 do Fluminense e 50 do América.
Se o Red Bull Bragantino vencer, matematicamente está classificado. Se ele empatar, ele ainda corre o risco de ser ultrapassado pelo Fluminense. Se perder, pode também ser ultrapassado pelo América Mineiro. O Fluminense e o América seriam hoje os times na 7ª e 8ª colocações, classificados para a fase de pré-Libertadores. O problema é que, especialmente para o América, se ele não vencer o São Paulo, ele pode ser ultrapassado. Imagino que o Fluminense estará garantido, o Flu recebe a Chapecoense, que é o pior time do campeonato. Sobre a situação do América, se ele não vencer o São Paulo, ele pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, pelo Ceará, pelo Santos, pelo Inter e até pelo São Paulo. Bora falar agora sobre o efeito Edu Dracena no Santos. O Edu Dracena, como vocês sabem, já não joga bola há bastante tempo, mas foi contratado recentemente como diretor executivo de futebol. E quer queira, quer não, os resultados deram uma bela melhorada. Desde a chegada do Edu à Vila Belmiro, o Santos já disputou 30 pontos e conquistou 20, com um aproveitamento de 67% dos pontos. O time venceu nessa segunda-feira o Flamengo 1-0, gol do Marcos Leonardo, jogo no Maracanã para mais de 40 mil pessoas, foram 40.542 pagantes, com uma renda de R$1.300.000. Mais um gol do Marcos Leonardo, quarto gol em 3 partidas, menino tá arrebentando. Mas voltando aos números do Edu Dracena, sob o comando dele, já falei 67% antes da chegada do Edu, somente com o Fábio Carille o aproveitamento do Peixe era de só 29% dos pontos. O Peixe havia conquistado 7 dos 24 pontos em disputa sob o comando de Fábio Carille, que ainda não tem seu futuro garantido. Tem contrato até dezembro de 2022, já afirmou ter propostas e sondagens do Brasil e do exterior. Quero acrescentar uma outra informação. Se o Carille cogita ir embora, dirigentes do Santos também cogitam não ficar com o Carille. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre a torcida do Atlético Mineiro, que já ajudou somente com bilheteria a pagar 2 meses da folha salarial do Atlético em 2021. É que graças à grana obtida com ingressos, o Galo já foi capaz de faturar 28 milhões de reais líquidos, livres de todos os impostos e taxas. Esses 28 milhões foram obtidos em 13 partidas no Mineirão, com a ressalva de que os primeiros jogos foram todos com capacidade reduzida, no primeiro momento com 30% da carga do Mineirão, depois com 50% e só mais para frente com 100% da capacidade. O último jogo contra o Red Bull Bragantino, no domingo, o jogo da entrega das taças, garantiu ao Atlético Mineiro livre de impostos 7 milhões e 100 mil reais, um recorde recente na história do Atlético e uma das maiores receitas da história do futebol brasileiro. Só a título de comparação, a folha salarial do Galo hoje está estimada em mais ou menos 14 milhões de reais. Então, em um único jogo, o Galo teve metade da folha paga com a grana do seu torcedor. Atlético que faz mais um jogo dentro de casa no dia 12 de dezembro, partida de ida da final da Copa do Brasil, com a expectativa de um faturamento ainda superior a esses 7 milhões e 100 mil. É o torcedor do Galo que está dando show em 2021. Bora falar agora sobre uma troca que está rolando nos bastidores entre São Paulo e Fortaleza. O André Hernan, repórter do GE, trouxe a informação de que o Romarinho interessa ao São Paulo. Fui atrás dessa notícia e consegui a confirmação no São Paulo e no Fortaleza de que existem conversas entre as partes. Antes, só lembrar que o Rogério Ceni fez várias indicações de atletas com quem ele trabalhou no Fortaleza. O David atacante, o Ederson meio-campista, o Benevenuto zagueiro, entre outros. Nenhum desses acabou dando certo e o Rogério Ceni se viu obrigado a baixar um pouquinho a bola, as indicações. E ele sugeriu o Romarinho, que tem sido muito mais reserva do que titular. São 5 gols em 50 jogos no ano. O grande problema é que desses 50 jogos ele só foi titular em 15, tendo sido reserva em outros 35. Tem contrato só até julho do ano que vem, ou seja, o São Paulo já poderia assinar um pré-contrato com o Romarinho a partir do início do próximo ano. Para que o Romarinho possa sair pela porta da frente, o São Paulo e o Fortaleza, nesse momento, conversam sobre a possibilidade de troca de jogadores. O São Paulo incluiria um atleta que não fique para o próximo ano, o Fortaleza escolheria esse atleta e em troca teria a liberação de forma antecipada do Romarinho, 27 anos de idade, já jogou muito bem sob o comando do Rogério Ceni, acabou perdendo espaço. Mas, porém, contudo e todavia, essa negociação pode subir no telhado, tudo por causa do próximo assunto. Ficou curioso, né? Então saiba que o Rogério Ceni pode deixar o São Paulo. Essa alternativa surgiu depois da entrevista coletiva do Rogério, quando da vitória do São Paulo por 3-1 contra o Juventude. Jogo disputado na noite dessa segunda-feira no Morumbi, 2 gols do Luciano, 1 do Caleri, o Juventude descontou com o Marcos Vinícius.
Resultado que acabou com qualquer chance de rebaixamento do São Paulo. O São Paulo, que tinha 45 pontos, pulou para 48 na 13ª colocação. Vai brigar por vaga na Sul-Americana e, no melhor dos mundos, se tudo desse certo, vaga na Libertadores da América. Essa vaga é praticamente impossível. Bom, voltando à realidade do São Paulo e mais especificamente à entrevista do Rogério. Depois da partida ele disse o seguinte, abre aspas, é um alívio o que foi feito hoje, mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano como foi o de 2021. Eu não tenho planos para 2022. Nós temos mais 3 dias aqui ainda e 2022 fica para frente, fecha aspas. O que o Rogério Ceni quis dizer com esses indícios de que pode estar deixando o São Paulo, apesar de ter contrato até dezembro de 2022? Antes quero te contar que ele ainda não procurou o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, para tratar sobre qualquer possibilidade de ir embora. Então o Júlio foi pego de surpresa. O que rolou recentemente foi uma reunião do Rogério com os dirigentes do São Paulo para tratar sobre a próxima temporada. E o Rogério percebeu que quase todas as indicações feitas por ele não serão atendidas. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e tem deixado bem claro para o Rogério que reforços somente pontuais e extremamente baratos. O Rogério vinha pedindo zagueiros construtores, ele quer muito contar com volantes com muita qualidade e que pisem na área adversária, além de atacantes de velocidade. Foi por isso que o Rogério sugeriu, por exemplo, o William Arão e Diego Ribas do Flamengo. Foi por isso que o Rogério pediu, por exemplo, o David do Fortaleza. Pediu também o Benevenuto, zagueiro do Fortaleza. Todas essas negociações foram rejeitadas, foram recusadas. E diante desse cenário, e por conta de toda a pressão que ele passou, por causa do risco de rebaixamento do São Paulo, é que o Rogério adotou esse discurso pessimista, dando a entender que pode ir embora. Consultei uma pessoa muito próxima ao Rogério e essa pessoa disse que sim, o Rogério pensa seriamente na possibilidade de deixar o Tricolor ao fim dessa temporada. Pelo que eu senti dos dirigentes do Tricolor, não haverá grande esforço para tentar convencer o Rogério do contrário. O clima dele, com funcionários, com membros da comissão técnica e até com alguns dirigentes já ficou meio ruim, apesar de apenas 50 dias de trabalho. A alegação de que o Rogério chegou muito alto, muito soberano, muito onipresente, dando bronca e esculacho em vários dos profissionais com quem ele trabalha. O casamento parece bem perto do fim. Bora fechar o vídeo com uma bomba que vem de Portugal. Quero dar todos os bastidores para você entender qual é a possibilidade de Jorge Jesus deixar o Benfica ainda nessa semana. Estava fazendo o programa do Nicola na noite dessa segunda-feira, logo depois da rodada do Campeonato Brasileiro. E uma pessoa de Portugal, é um ex-atleta que se tornou empresário. Vou dar só mais uma dica sobre essa pessoa. Ela chegou a ter um clube em Portugal. Essa pessoa me escreveu com a seguinte informação: Jorge Jesus vai sair do Benfica depois do jogo da Liga dos Campeões. O Benfica recebe nessa quarta-feira o Dinamo de Kiev, partida final da fase de grupos. Benfica tem 5 pontos. Se vencer o Dinamo de Kiev, que é o lanterna, vai a 8 e possivelmente se classifica para a fase de mata-mata. Isso porque o Barcelona, que é o segundo colocado e tem 7 pontos, enfrenta o líder Bayern de Munique em Munique, na Alemanha. E só passaria o Barcelona em vez do Benfica se o Barcelona vencesse o Bayern de Munique na Alemanha. Um empate ou uma derrota do Barcelona, associada à vitória do Benfica contra o lanterna do grupo, garantiria o Bayern de Munique em primeiro, o Benfica em segundo. Apesar dessa possibilidade real de o Benfica passar a próxima fase, essa pessoa, que é muito bem relacionada no meio do futebol em Portugal, me assegurou que o JJ vai embora. Perguntei para ele sobre a multa rescisória de 10 milhões de euros. Recentemente o Flamengo fez uma consulta ao JJ e ouviu que ele só poderia sair em maio. Essa pessoa, que é a minha fonte, que me procurou na noite dessa segunda-feira, contou que está sendo costurado nos bastidores um acordo entre o Benfica e o Jorge Jesus. O clima é muito ruim. Torcedor do Benfica, especialmente depois da derrota por 3-1 para o Sporting, na última sexta-feira, na casa do Benfica, o torcedor fez uma série de campanhas exigindo a saída do Jorge Jesus. Uma das campanhas era para devolver o JJ ao Flamengo. Para piorar, a relação do técnico com alguns dos atletas também não é boa. Jornais portugueses chegaram a contar que Otamendi cogitou ir embora do Benfica se o Jorge Jesus não mudasse o tratamento em relação aos atletas. Jorge Jesus não esconde que gostaria de voltar ao Flamengo, tem essa questão da multa rescisória. Então, de acordo com essa minha fonte, o Benfica e o Jorge Jesus tentam chegar a um acordo para que não exista o pagamento da multa, uma rescisão de contrato de forma amigável. Te confesso que eu fiquei surpreso,
Porque será que o Jorge Jesus vai querer deixar o Benfica classificando o time para a fase de mata-mata da Champions? O torneio mais importante do mundo. Só se ele fizer muita questão de trabalhar no Flamengo, ele sabe que se ele ficar no Benfica para disputar Champions, na fase de mata-mata, ele vai ficar pelo menos até o mês de fevereiro. E até lá, certamente o Flamengo já terá contratado um outro treinador. A boa notícia é que a gente vai precisar esperar pouco para ter essa confirmação. Até tentei contato com um representante do Jorge Jesus no Brasil, um cara que me passa uma série de informações sobre o JJ. Essa pessoa já estava dormindo. Eu procurei ele por volta da meia-noite e ele já não viu o WhatsApp desde as 10h10 da noite. Nessa terça-feira, prometo retomar esse contato para ver se existe de fato alguma chance dessa história contada por um brasileiro que tem bastante influência no mercado europeu, especialmente em Portugal, se essa história tem chance de prosperar. E você? Não achou estranho os últimos movimentos do Flamengo? Aguardando tranquilamente enquanto busca um técnico? Essa é a única coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Carlos Carvalhal já havia se oferecido para trabalhar no Flamengo, mas o Flamengo decidiu esperar. Será que o Flamengo também tem essa informação de que o JJ pode deixar o Benfica depois da partida dessa semana? Ou será que ele só cai se o Benfica não passar de fase? Use o espaço para comentários para dizer tudo o que você pensa a respeito dessa história, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesta terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra no fim da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, beleza? Só um último recado, queria lembrar que você deve se inscrever no canal Cortes do Nicola aqui no YouTube. Perdeu algum vídeo, perdeu a live, a gente separa os principais trechos e posta tudo nesse canal de cortes. Se inscreve lá que você ainda concorre a uma camisa retrô. Tem camisas bem legais, de graça. A cada 5.000 novos inscritos a gente faz os sorteios. Quem sabe nessa terça-feira, durante o programa do Nicola, não tem mais um sorteio? Vou deixar o link do canal de cortes do Nicola na descrição. Abraço, tchau!